saúde ocular. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. É um programa que é feito com você, com a sua participação. Então ligue pra gente, mande a sua pergunta ou até comentário. O telefone é 3209-0119. Se gostar de conversar por e-mail, é só enviar para saúde@tvhorizonte.com.br. E participam do programa de hoje os oftalmologistas Dr. Elias Donato, Dr. Sérgio Schneider Guimarães e o Dr. Luiz Carlos Molinari, todos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior, então, a gente finalizou falando de miopia, principalmente, né, e de alguns problemas que podem gerar. O doutor Molinari explicou que existe um percentual genético como fator causal, né, desses problemas. Além do genético, existem outros fatores que podem contribuir? A gente interrompeu por aí, né? Eu queria só chamar a atenção que normalmente a gente estuda lá no vestibular o fenótipo, o genótipo, o meio ambiente, quer dizer, você traz uma genética, juntamente com o meio ambiente, você forma aquele fenótipo, certo, que é exatamente o nosso manifestar. Que está expresso, Então, por exemplo, se você, hoje é sabido que uma criança na faixa de 7 a 8 anos, ela apresenta o que a gente chama de miopia axial. E isso é esperado mesmo, mas até 1 grau ela vai bem. Nós não estamos dizendo daquela que nasce já com 2, 3 aninhos, já estão com miopia, não. Essa criança, isso já está provado, a China está fazendo um trabalho intenso nisso, porque lá predomina a miopia. O absurdo de, aos 18 anos, 70% da população chinesa tem miopia. É muito, é um Então, número eles estão enorme. incluindo no currículo escolar 30 a 40 minutos 2 vezes ao dia para eles saírem no outdoor, quer dizer, sair da sala, fora, não ficar dentro das salas. E isso a gente quer estimular aqui porque a gente atende muita criança e eu estou sempre com a mãe e o menino e falando sobre, as crianças estão com tablet com 1 ano, lá com a galinha pintadinha, não sei, no consultório. Quer dizer, os meninos com 5 anos, 4 anos, a babá eletrônica hoje é o tablet. E o smartphone para ele ficar quieto. Isso, né? Está interferindo realmente na visão. Isso tem uma série de controvérsias, mas eu estou fazendo um levantamento, vários trabalhos de 2015, mostrando que realmente um dos fatores que aumenta a miopia é exatamente, vamos dizer, o uso da visão para perto. Então, a leitura, o estudo, o computador e a televisão, que é um pouco mais distante. Se puder escolher, a televisão ainda está melhor hoje do que os outros. E realmente o tablet e o smartphone, as pessoas ficam assim horas, né? Chegam no trabalho também, o jovem principalmente, realmente está havendo um aumento em face dessa extrapolação aí do uso. Então, realmente assim, estimular a criança a jogar bola, a brincar, pular corda, pique, né? Ir para o ar livre mesmo, né? Né? Você queria falar também, né, doutor Elias, sobre alguma coisa relacionada à visão na criança? É muito importante o seguinte, que as pessoas tenham em mente o seguinte conceito. Boa visão não é apenas enxergar bem. Boa visão é enxergar bem e ter conforto visual. O que acontece? Muitas crianças, o Sérgio bem explicou a respeito da hipermetropia, ou seja, a hipermetropia é algo fisiológico, algo normal na criança. Quando ela nasce. Não só quando ela nasce, mas também na pré-adolescência, quando ela está no período de crescimento. Então, o que acontece? Essas crianças hipermétropes, elas têm uma deficiência para enxergar lá na frente, lá no quadro. E elas usam o mecanismo de acomodação visual, que é um músculo que nós temos dentro do olho, ligados a uma lente, e fazem com que esta lente se contraia para poder focalizar a imagem lá na retina. O que é espremer o olhinho? Não é espremer o olhinho, não. É o músculo que tem dentro do olho mesmo. O próprio músculo internamente ele fica se contraindo. Ele se contrai. E essa contração do músculo para focar a imagem lá na retina gera um desconforto visual muito grande. Então, o que acontece? Essa criança está prestando atenção na aula, de repente, ela começa a sentir náusea, ela começa a sentir desconforto visual, sono também. ela começa a sentir dor de cabeça,
O que vai acontecer com essa criança? Ela deixa de prestar atenção na aula e vai conversar com o coleguinha e vai se dispersar. Isso faz com que essa criança comece a ter um baixo rendimento escolar e a turma vai em frente e ela fica para trás. E isso, às vezes, repercute de forma significativa em toda a trajetória escolar dessa criança. Então, eu gostaria de deixar um recado muito importante para todos os pais. É essencial, é indispensável que todas as crianças em idade escolar façam pelo menos um exame oftalmológico por ano. O ideal é, naquela fase de início do ano, quando todo mundo está preparando os filhos para voltar à escola, material escolar, matrícula, aquelas coisas todas, levar a criança ao oftalmologista e ao otorrino também. Ah, tá. Ok? Tá, deixa só o doutor Sérgio complementar aqui. Não, só complementando um pouquinho mesmo, com relação a você está falando de fatores ambientais que podem também trazer maus hábitos, seria mais ou menos isso. Ambientais, a gente poderia colocar as alergias de um modo geral também, né? Que hoje é uma grande preocupação minha, especialmente, porque também está vinculada também ao desenvolvimento do ceratocone. Então, assim, hoje as crianças são muito mais alérgicas que antes, talvez pela quantidade de produtos. Disposição mesmo, né, aos produtos, aos alergênios. Os alergênios estão entrando em contato demais e vivem mais presas do que as crianças de antigamente. Talvez não entrem tão em contato com coisas que deveriam usar na própria natureza e que quando vão acabam tendo alergia. E, em suma, a alergia provoca uma coceira ocular intensa. A pessoa que tem uma conjuntivite alérgica, e em criança hoje a quantidade é crescente no mundo inteiro de alergia em crianças, e as crianças coçam os olhos, e coçando os olhos as córneas são finas, são moles, elas se deformam levando até o ceratocone. Não quero chegar muito nisso, não. Coçar olho de jeito nenhum, doutor Sérgio. Não deve. A gente costuma dizer que pode coçar com o cotovelo. Porque às vezes a gente tem vontade, sim, né? Essa é que é a perigosa, porque aquela coçadinha pequenininha não tem tanto problema. Agora, aquela que dói, e que está frequente. Que coceira gostosa, essa é que é a perigosa, porque está deformando aquela córnea e as crianças vão coçar até durante o sono, com alergia, por causa de alergia. Ácaros na cama, essa coisa toda. Então, eu acho que é só para fazer uma lembrança da alergia que eu fico sempre chamando a atenção dos meus clientes. Viu? Você queria também comentar, doutor Molinari? Era só complementar o que o doutor Elias falou em relação à idade. Porque o pessoal, quando leva, o pediatra transita muito bem nesse nível, mas normalmente é o seguinte, o recém-nascido fazer o teste do olhinho, depois em torno dos 3 anos, e não esperar a fase escolar, né, lógico, porque ali ele não sabe informar, mas você já pode fazer uma previsão falando para os pais que ele vai desenvolver, por exemplo, a miopia ou não, naquele exame aos 3 anos e meio, não passar dos 4. E depois, se tiver tudo bem, aí na idade 6, escolar, 8, dependendo de cada caso. Mas o 3º ano, às vezes a gente sente uma certa dificuldade, mas é importante que essa criança seja levada, porque ela pode ter realmente problemas, igual a gente falou, ela pode ter 3 graus de hipermetropia e não reclamar. Certo. Ela pode ter miopia, astigmatismo e não reclamar, e a gente já atuar. Além desses cuidados aqui, desse cuidado específico de não coçar o olho, quais outros vocês, assim, ressaltariam? Por exemplo, algumas pessoas estão sempre com o olho vermelho, chega no final do dia o olho está mais avermelhado e acabam que tem o hábito de pingar colírio. Isso é bom, isso é ruim, isso é terrível? A sua pergunta é bastante interessante, porque nós estamos numa época do ano em que esses sintomas são extremamente comuns. Por causa da baixa umidade, o tempo muito seco. Tempo seco. Né? Veja bem, o primeiro elemento de defesa do globo ocular é o filme lacrimal. O que é um filme lacrimal? O filme lacrimal ele não é produzido só pela glândula lacrimal. Existem 3 componentes que produzem esse filme. Um componente interno, que é produzido pelas células caliciformes da conjuntiva, que é a camada de mucina, a camada de muco mesmo, Uma camada interna, que é o presunto desse sanduíche, que é formado pela glândula lacrimal, que é a porção aquosa. E uma camada externa, que é formada pelas glândulas da pálpebra, que é a camada lipídica,
que é responsável por retardar o tempo de evaporação do filme lacrimal. Aí o que acontece? Nessa época de tempo seco, o filme lacrimal ele se evapora muito mais rápido. Somado a isso, o que o Sérgio abordou muito bem, as alergias, os fatores irritativos ambientais, poeira, fuligem de carro, essas coisas todas, que vêm concomitantemente gerar esses sintomas. Então, o que a gente aconselha? Que as pessoas procurem piscar bastante. Por quê? Porque o piscar renova o filme lacrimal e restabelece esse importante elemento de defesa da superfície ocular, sim, que é o filme lacrimal. Se tiver que usar lágrimas, colírio, usem as lágrimas artificiais, que o seu oftalmologista pode te indicar e dizer qual é a melhor para você. Por quê? São colírios que normalmente não têm maiores contraindicações e que vão determinar um conforto visual muito maior. Entendo. Né? Porque alguns, só te perguntando, tem alguns colírios que a gente pinga e você vê que rapidamente o olho fica mais clarinho, quer dizer, eles geram uma vasoconstrição. Isso é terrível? Esses colírios não devem ser usados. Tá? Esses colírios são colírios que... primeiro que o seguinte, eles têm um efeito rebote. Você pinga naquele momento, o olho fica clarinho. Mas na hora que passou um tempinho, ele já fica vermelho de novo. Né? Então, melhor do que isso, se você quiser aliviar esse ardor, essa coisa, tem uma garrafinha de soro fisiológico gelado na sua geladeira. O que você faz? Na hora que você chegar em casa de noite, que está com o olho cheio de poeira, de fuligem, dessas coisas, vai lá, abre o olhinho, joga bastante sorinho gelado no olho, é gostoso, refresca, lava. Esses fatores irritativos e o fato dele estar gelado provoca vasoconstricção e diminui a vermelhidão. Daqui a pouco a gente volta. Vamos interromper mais uma vez e vamos voltar para esclarecer mais dúvidas e mais orientações do que fazer e o que não fazer para manter a saúde da visão. Se você tem a sua dúvida, pergunta, comentário ou depoimento, liga para a gente, 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, voltamos já já.